E aí pessoal, beleza? Rodrigo aqui de novo para o terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos, relembrando, rememorando principais aspectos, dando aí uma refrescada na memória, os principais aspectos de cada uma das fases dos 4 grandes grupos que compõem a venda. No primeiro vídeo a gente falou da pré-venda, e aí nós abordamos planejamento, prospecção e preparação. Segundo vídeo, nós falamos da fase do diagnóstico, e aí nós falamos de superação de barreira, abertura e investigação. E hoje a gente vai falar do terceiro grande grupo, que é a fase do prognóstico. Então vamos dar uma olhada lá na fase do prognóstico. A fase do prognóstico tem 4, e não 3, 4 etapas, tá? Que são apresentação, tomada de pulso, objeções e fechamento. Ok? Bom, antes de abordar cada uma das fases, o que é importante entender aqui é, na pré-venda eu me preparei para estar aqui. Na investigação, no diagnóstico, na verdade, eu descobri o que o cliente precisa. E agora? Agora eu vou oferecer a solução para ele. Por isso que a gente chama de prognóstico. Eu vou oferecer a solução para o problema dele. Vamos dar uma olhada então em cada uma das 4 fases dessa etapa aqui da venda. Tá? Bom, nós temos então a primeira fase, que é a apresentação. Bem simples. Descobrimos a dor do cliente, ele disse pra gente onde dói, por que ele quer resolver aquela dor, agora a gente vai dizer para ele qual o remédio que ele tem que tomar. Ou seja, nós vamos apresentar a nossa solução. Como? Apresentando produtos que solucionem a dor do cliente. Parece óbvio isso, mas de novo, eu citei no vídeo anterior, tem vendedor que sai de casa já planejando vender um certo produto. Eu vou vender isso aqui, vou vender isso aqui para o cliente. Aí não me interessa o que o cliente fala, eu quero oferecer aquilo ali. Ou seja, para que eu investiguei então? Eu investigo para descobrir qual produto eu tenho que oferecer para esse cliente. Rodrigo, mas e se eu só vendo um produto? Aí eu não preciso investigar? Precisa. Porque aí você vai identificar qual aspecto do teu produto é mais importante para aquele cliente. Qual solução que o teu produto oferece que é mais importante para aquele cliente. Vou dar um exemplo aqui. O produto treinamento, ele oferece conhecimento para um cliente que eventualmente quer conhecimento, mas ele também, por exemplo, oferece relacionamento interpessoal com outras pessoas que você, de repente, vai conhecer no treinamento, para quem valoriza isso. Então, se eu estou num cliente que valoriza conhecimento, eu vou vender o treinamento falando de conhecimento. Se eu estou num cliente que valoriza relacionamento interpessoal, eu vou vender treinamento falando de relacionamento interpessoal. Então, oferecer o produto que satisfaça, que solucione a dor do cliente. Depois, conhecer características e benefícios do produto. A gente falou isso no treinamento e isso é extremamente importante. Tem vendedor que sabe tudo sobre as características do produto dele, mas não sabe nada de benefícios do produto. Então, por exemplo, ele chega lá e fala assim, olha, esse produto vem em caixinhas com 12 unidades. Isso é uma característica. Imediatamente na cabeça do cliente, consciente ou inconscientemente, ele se faz a seguinte pergunta, tá, e o que eu ganho com isso? E aí ele criou uma objeção. Então você precisa dizer para ele o que ele ganha com isso. Olha, e a caixinha, por ter 12 unidades, te gera uma economia. Esse é o benefício, então, da caixa com 12 unidades. Agora, a regra, vocês vão lembrar no treinamento, o vendedor deve sempre falar primeiro o benefício, depois a característica. Então, em vez de dizer para o cliente, esse produto vem em caixinhas com 12 unidades, o que gera uma economia para você. O vendedor deve dizer, esse produto gera uma economia para você, porque ele vem em caixinhas com 12 unidades. Ou seja, primeiro o benefício, depois a característica. A gente falou lá no vídeo anterior, na fase da abertura, que um dos objetivos da abertura é conquistar a confiança. Na apresentação, eu também conquisto a confiança. Na medida em que eu mostro para o cliente que eu entendi a dor dele, que eu estou preocupado com ele, que ele é importante para mim, que eu estou oferecendo uma solução adequada para ele, na medida em que eu mostro essas coisas, ele passa a confiar mais em mim. Então, também aqui um foco é despertar a confiança. E por último, ser persuasivo. Aqui é a hora de você convencer.
Então a gente viu no treinamento algumas dicas de como ser persuasivo. Você precisa estar atento a esses aspectos. A gente falou no treinamento, inclusive, sobre persuasão, lembra? Aspectos que antes de estar na frente do cliente, ou antes de chegar, pelo menos na fase da apresentação, te ajudam ou não a persuadir. Por exemplo, o local. Local que você escolheu. Um local agradável ou é um local barulhento, atribulado, etc. Isso também vai ajudar na persuasão ou atrapalhar a persuasão. Então dá uma olhada na apostila, rememora os aspectos que levam você a ser ou não persuasivo e coloca isso em prática. Apresentou, terminou a apresentação do seu produto, 3 coisas podem acontecer. Ou o teu cliente vai virar para você e falar assim, ok, me manda 10 unidades para amanhã. Pode acontecer, é o ótimo. Ou seja, a gente saiu da fase 7, pulamos para a fase 10, fechamento. Pode acontecer. Segunda coisa que pode acontecer é o cliente dizer, ok, mas não quero, tá caro, demora muito, não gostei do produto, vou deixar para o mês que vem. Ou seja, enfim, ele te colocou uma objeção. Então nós passamos da fase 7 para a fase 9. E veja, a gente está evoluindo na venda nesses 2 casos. Mas tem um terceiro aspecto, uma terceira coisa que pode acontecer, que é, você termina de falar e o cliente não fala nem uma coisa nem outra. Ou ele simplesmente fica quieto, o que é mais incomum, mas pode acontecer, ou ele simplesmente continua um papo, uma conversa, e ele não te disse que é para você mandar, e nem te disse que não quer, que ele não gostou do preço. Ele simplesmente começou a falar, legal, o produto é interessante, gostei, e aí? É para isso que existe a fase 8, a fase da tomada de pulso. Basicamente, a fase da tomada de pulso é você entender o seguinte. Primeiro, que você tem que tentar fechar a venda. Fechar a venda é responsabilidade do vendedor, não do cliente. O vendedor não pode ficar esperando o cliente decidir se ele vai ou não comprar, se ele vai ou não dizer que quer, se ele vai ou não dizer que não quer. Eu, vendedor, preciso tomar a atitude de dizer, e aí, vai querer ou não vai? Óbvio que não com essas palavras, né? Mas eu tenho que tentar a venda. Aqui é importante ter exercer uma pequena dose de pressão. Uma dose de pressão adequada para fechar a venda. Lembra que a gente viu no treinamento a escala da pressão que eu falei para vocês? E a gente viu que quanto mais pressão, mais resultado, mas mais risco, né? Agora, lembra que eu falei também que qual é a pressão certa? É a pressão máxima dentro do que você se sente confortável em impor. O ponto fundamental aqui é você entender. Vendedor bonzinho não vende, vendedor que não vendedor malvado também não vende. Bonzinho não vende, chato também não vende. Vendedor que vende é aquele vendedor que tem uma dose, eu não vou nem dizer de chatice, mas ele tem uma dose de pressão. Ele causa algum desconforto. Porque senão o cliente sempre vai tender a deixar para decidir depois. Tá? Sempre, é muito mais cômodo. E a gente está ali para resolver essa parada ali na hora, né? Por último, é importante você ser capaz de perceber os sinais de compra. Ou seja, você conseguir sacar quando que o cliente decidiu que ele quer o produto. Tem vendedor que não saca isso e continua falando, passa do ponto, sabe? Tinha que ter fechado lá atrás. Isso é um pouco de arte, vale a pena estar um pouco atento a isso e começar a notar e anotar o que situações, que perguntas, que posturas o teu cliente teve que demonstrou que ele já estava a fim de comprar. Mas eu vou dar uma dica para você. Um sinal de compra bem interessante e perceptível é quando o teu cliente começa a fazer perguntas sobre coisas que vão acontecer depois que ele já tiver comprado. Exemplo, se eu não gostar, eu posso trocar? Uma pergunta dessa demonstra que na cabeça dele ele já comprou. O que você faz nessa hora? Você simplesmente fala, legal, pode trocar sim, a gente tem esse programa de troca, sei lá o quê, e já vai para o fechamento. Se move nessa nossa mandala aqui das fases da venda. Tá? Então, é importante tentar fechar a venda, exercer alguma pressão e estar atento a esses sinais de compra por parte do cliente. Agora, uma vez que você diga para ele, ok, vou mandar para você então aqui um carregamento disso,
desse nosso produto, ele não necessariamente vai dizer para você, ok, pode mandar, que bom, tô feliz. Ele pode virar para você e te dar uma objeção. Ou seja, dizer para você, ah, não, ó, vamos deixar para o mês que vem, agora não, passa amanhã, achei caro, não gostei do prazo, demora muito, enfim, muito trabalhoso, sei lá. Tá? Tem palestrante de venda que fala assim, ah, o bom vendedor, ele ama a objeção. Cara, balela. O bom vendedor ama a venda. Se eu puder vender sem objeção, amém. Mas o bom vendedor, ele entende que a objeção faz parte do processo. Pode ver, ela está ali nos passos da venda. Então tudo bem ela acontecer. Por isso, o primeiro passo para lidar com as objeções é não desanimar. Você não pode deixar, sabe, o mundo cair sobre os seus ombros, parecer que acabou a venda. Não, faz parte. Surgiu uma objeção? Ok, estamos na venda. O legal de você ter em mente, olhando para essa mandala aqui das fases da venda, é que se surgiu uma objeção, é porque você saiu da fase 7 e foi para a fase 9. Você está caminhando, isso é bom. Pior é ficar estacionado na fase 7. É um problema. Melhor é ir para 10. Ó, se ele fechar, melhor, show de bola. Mas se ele for para 9, ok também. Então não desanime, tá? Depois, negocie. Negocie as objeções. Então surgiu uma objeção, ok, vamos negociar isso. Vamos discutir, deixa eu entender o que está acontecendo. Lembra que eu mostrei no treinamento as pedras fundamentais para superar uma objeção? Era basicamente o que as pedras diziam era: não acredite que o que ele está falando é de verdade o motivo pelo qual ele não quer comprar. Pode ser, ou pode ser uma desculpinha esfarrapada. Portanto, pergunte para entender o que realmente está fazendo com que ele não compre. Apoie ele. Não diga que ele está errado. Também, óbvio, não diga que ele está certo. Mas apoie, ele tem direito de ter objeções. Perguntou, entendeu, apresente uma solução para essa objeção dele e apresentou a solução, parte para o fechamento de novo. Esse é o processo, simples assim. E, obviamente, você precisa saber lidar com objeções quanto a preço, concorrentes, blefes e outros. Aqui é o seguinte, a gente até viu no treinamento algumas dicas de como lidar com cada um deles. Mas o melhor conselho que eu posso dar para vocês é: levante dentro da própria empresa de vocês. Quais são as objeções mais comuns com relação a preço, por exemplo? O que a gente vai falar quando isso surgir? Porque isso depende muito da tua estratégia, da estratégia de venda da sua empresa, da estratégia de precificação, de descontos da sua empresa. O importante é, pô, peraí, você sabe que alguém um dia vai reclamar quanto ao preço. Você vai esperar ele reclamar para depois pensar o que dizer? Já sai de casa já com as respostas para as principais objeções que você sabe que vai surgir. Superou as objeções, você chega no fechamento. Chega na fase de bater o martelo. Tá? E aí, o que a gente tem que ter aqui na fase do fechamento? Primeiro, atitude de fechamento. Tem vendedor que sai de casa para visitar cliente e ele não acredita que ele vai vender. Às vezes ele nem acredita no produto dele. Às vezes ele acredita no produto dele, mas ele não acredita no preço. Ele não acha que vale o que está sendo cobrado. Então, se esse é teu caso, conversa com o teu líder, fala para ele, cara, preciso que você me ajude a entender por que esse produto vale o que a gente está cobrando. Por que eu deveria comprar esse produto se eu fosse nosso cliente? Porque se você não acreditar nisso, se você não tiver a atitude de quem compraria o produto se estivesse no lugar do cliente, por que o cliente vai comprar? Então, a minha dica é: saia para visitar um cliente sabendo que a venda já aconteceu. Vocês só vão discutir o que, quando, como, termos, mas a venda já aconteceu. Atitude de fechamento. Depois, conheça algumas técnicas de fechamento. Lembra que eu disse no treinamento que fechamento pode ser a fase mais simples da venda se você fez tudo bem feito até aqui. Várias e várias vendas eu já vi acontecer, e já aconteceu comigo, onde eu não tive nem que fazer o fechamento. O próprio cliente veio e comprou. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, algumas vezes você precisa usar alguma técnica de fechamento. E a gente viu no treinamento várias. Vou lembrar 3 aqui, tá? A mais simples, pedir. Por exemplo, e aí, posso preencher o pedido? Uma técnica de fechamento baseada em pedido. Segundo,
vamos citar, por exemplo, fechamento alternativo. Lembra? Duas opções que qualquer uma que ele escolher tá bom para você. Por exemplo, posso faturar para esse mês ou para o mês que vem? Se ele disser para o mês que vem, ele está dizendo, ok, comprei. O que você faz? Preenche o pedido, dá para ele assinar. Terceira, que eu gosto muito, é o fechamento de assumir como feito. Que é o seguinte, se o cliente não falar que não, para mim é sim. Então, falei sobre o produto, ele não falou nada que não, preencho o pedido, dou para ele assinar. Aí eu espero ele dizer para mim assim, não, peraí, eu não decidi ainda. Eu ainda não sei se eu vou ter verba para pagar. Aí eu boto aquele lindo sorrisão, viro para ele e falo, pô, me desculpa, é que eu achei que já estava claro todas as suas dúvidas. O que ainda não está claro? Aí ele vai te falar, é o prazo de entrega. Você volta na fase das objeções, fase 9, trata as objeções e vai para o fechamento de novo. Tá? Tem outras aí que a gente viu no nosso treinamento, que estão aí na sua apostila. Essas são algumas das mais conhecidas. Tá? Com isso, a gente vê as 4 fases da etapa, do grupo de fases da venda chamada prognóstico. Vamos relembrar? Primeiro, apresentação, ofertar o produto que soluciona a dor do cliente com foco em benefícios. Segundo, tomada de pulso. Em algum momento você vai ter que exercer uma pressão para que a venda aconteça. Quando exerce essa pressão, pode acontecer objeções, fase 9. Trata as objeções, negocia com o cliente, não desanima. Vai para a fase 10, fechamento. Atitude de quem quer vender, técnica de fechamento. Com isso a gente encerra o terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos aí de revisão. Ok? De novo, como eu tenho falado em todos os vídeos, assiste esse vídeo de novo, manda para mim suas dúvidas, discute entre vocês, é bem legal, discute entre vocês aí as fases, a aplicação das fases da venda, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!